Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem ouvindo. Meu nome é Gabriel Reis Batista e eu estou regravando a aula de introdução a análise de algoritmos porque, na minha opinião, ficou um pouco confusa. Veja, eu vou primeiramente escrever a fórmula mestre para os dois tipos de casos que existem, que seriam T de N é o AT, onde pode ser subtraindo mais a função de N, e o T de C é igual a D. E tem a outra fórmula mestre, que é T de N é igual a A vezes T de N sobre B mais função de N, e T de C é igual a D. Temos essas duas fórmulas. Ok. Primeiro vamos explicar o que é cada elemento daí. Bom, o A representa a quantidade de chamadas recursivas. Como assim? Por exemplo, no algoritmo de Merge-Sort, ele tem uma quantidade de duas chamadas recursivas. O Merge-Sort é um algoritmo de ordenação. Então, ele, por exemplo, ele pega um vetor, divide ele em dois subproblemas e trabalha nos dois ao mesmo tempo. Então, é por isso que a quantidade de chamadas recursiva dele é 2. Agora, e por exemplo, tá, entendi. E tu tem algum exemplo que o A é igual a 1? Tem. Em árvore binária. Quando você quer, por exemplo, inserir uma árvore binária, você ia fazer o quê? Você ia checar se o elemento já existe. Se ele for maior que a raiz, você iria para cá e iria cortar toda essa parte daqui. Ou seja, você não está olhando para os dois ao mesmo tempo, apenas para um. Então, como ele tinha um problema e continuou só com um problema para trabalhar, o A é igual a 1. Agora aqui não. Ele vai dividindo, ele vai criando dois subproblemas, que a partir dele cria mais dois, e a partir dele cria mais dois. E isso fica sucessivamente até chegar no problema de tamanho 1. É por isso que aqui o A é igual a 2. Diante disto, vamos entender o que é B. B é a forma como o problema a cada chamada recursiva é diminuído. Por exemplo, se aqui eu tinha 4 elementos, no merge sort ficaria depois 2. E depois ficaria apenas 1. O que é que isso quer dizer? Que a cada chamada recursiva, o meu problema está sendo dividido por 2. O meu espaço de problema é dividido por 2. Mesma coisa na árvore binária. Eu corto metade da árvore. Por isso que aqui meu B é igual a 2. E seria da forma que vai dividindo. O que é função de n? Função de n é o custo para cada problema desse há um custo. Por exemplo, aqui tem um custo de f de n. Aqui também tem um custo de f de n. Aqui também. Aqui tem um outro custo de f de n, f de n, f de n, f de n. Ou seja, o custo dessa parte está em função de quem? Está em função da recursividade também. Por isso que quando a gente expande a fórmula mestre, a gente também multiplica a função de n. E no MergeSort, de fato, tem um custo não recursivo, porque tem um custo de fazer o quê? De comparar cada elemento e de inserir no vetor novo os valores ordenados. Agora, na árvore binária, não tem um custo. Ele apenas analisa. Ele vê, é menor ou é maior? É menor ou maior? Ele só vê isso. Então, todo o trabalho na parte recursiva. Ou seja, numa árvore binária, seria um custo constante. Seria O de 1. Quando a gente tem O de 1, a gente substitui apenas por 1, para representar que tem um custo ali constante. E o que seria o T de C e o T de D? Bom, o T de C
é a base recursiva. Foi explicado num vídeo mais à frente. Mas basicamente, TDC é a base recursiva. Em um problema desse, por exemplo, que suscetíveis de divisões, você vai chegar em quanto? Em 1, em espaço problema 1. E por que não 0? Porque, veja, para chegar até 1 é só fazer de suscetíveis divisões. Agora, quando você chega em 1, você tem que dividir por que número para chegar em 0? Porque se você divide 1 por 1 milhão, ainda dá 0, alguma coisa. Você teria que dividir 1 por infinito para dar 0. Então, seu algoritmo vai rodar eternamente. É por isso que no Merge Sort e na árvore binária, você tem que a base da recursão é 1. E o que representa o D? É a quantidade de... é o custo que tem quando chega na base recursiva. E, por exemplo, numa árvore binária, quando ela chega no último nó, ela vai para o último, vai para o nulo, e do nulo, ela vai fazer o quê? Vai fazer a checagem. Quando checar, ver que o ponteiro da árvore está indo para nulo, note que se essa explicação está confusa, ficará mais clara na explicação de árvore binária. Então, quando ele for nulo, ele vai fazer o quê? Vai alocar o problema. Vai alocar um nó, vai inserir um valor dentro do nó, vai gerar um nó à esquerda e um nó à direita. Então, o custo disso aqui está sendo de 4, porque está fazendo 4 coisas. Você pode dar, tá meio abstrato. Você pode dar algum exemplo? Posso. Esses 3 códigos. Vamos olhar aqui. Você tem, por exemplo, vamos olhar a questão 2. Vamos ver quantas chamadas recursivas tem. Tem 2. E como é que ocorre a cada chamada recursiva? O tamanho de problema fica como? Ele subtrai em 1. Então, o A é igual a 2. E a forma que diminui o problema, ou seja, seria aplicada a primeira forma. Ok. E como é que seria o TDC e esse TDD aí? E esse f de n? Veja, a função de n, ele não fala nada. Não tem nenhum custo de função de n. Então, você assumiria que tem um custo constante. Logo, você trocaria apenas por 1, para representar aqui um custo constante. E, por fim, você teria a base da recursão, o C e o D. Veja, ele fala que quando o n for menor ou igual a 1, então retorne 1. Ou seja, isso aqui é quando ele para de fazer o algoritmo, ele para de fazer a chamada recursiva. E quando é que ele vai parar? Quando o n for menor ou igual a 1. Dito isto, quando o n for igual a 1, ele para. Logo, a base dele é quanto? É 1. E quando ele está na base 1, ele faz o quê? Ele retorna 1. Ah, então D é igual a 1. Ok. Mas e se ele retornasse 10? Aí ia ser, o D ia ser 10? Não. Se ele retornasse 10 variáveis, aí de fato seria 10. Agora, se ele retornar apenas o número 10, aí não. O D seria igual a 1. Um jeito fácil de entender o D é a quantidade de linhas de retornar que está dentro da condicional quando a base da recursão é atendida. Por exemplo, o n ficou 1, então chegou na recursividade. Aí tem uma condição para a recursividade. Ela faz o quê? É retornar 1. É retornar duas variáveis, três variáveis. Cada linha desse retornar, na base recursiva, é o seu valor de d. Na questão 3, por exemplo, ele fala que tem duas chamadas recursivas. Então, o A é igual a 2. E está falando que é n menos n sobre 2. O que é que isso quer dizer? Bom, se você substituir por n por 8, ficaria 8 menos 4, depois 4 menos 2, depois 2 menos 1. Se você concordar comigo, isso se trata de suscetíveis divisões por 2. É por isso que aqui o n seria igual a... A gente usaria, no caso, a segunda fórmula do teorema mestre.
Consequentemente, seria como a fórmula. Temos duas chamadas recursivas, então A igual a 2. O t seria de t de n sobre 2, afinal, a cada chamada recursiva, ele diminui o problema em divide em 2. E f de n seria o quê? Bom, não tem nenhum custo que você veja aqui, além da recursividade. Então, a gente sabe que é um custo de ordem constante. Então, basta substituir por 1. E a base da recursão seria o quê? Bom, ele está dizendo que, novamente, o n tem que ser menor ou igual a 1. Então, a base da recursão seria o quanto? 1. Afinal, isso aqui é verdade. Logo, o t de 1 é igual a... Tem algum custo aqui? Tem. Quando ele chega na base recursiva, ele retorna uma coisa. Como ele retorna uma coisa, igual a 1. E a quarta questão. Como é a quarta questão? Bom, na quarta questão, a gente teria o seguinte. Que o n precisa ser maior que 1. Enquanto o n for maior que 1, ele vai fazer o algoritmo. Ou seja, quando o n não for mais maior que 1, ou seja, quando o n for o próprio 1, ele irá parar. Então, o c desse seria 1. E você pode perceber que quando ele chega em 1, por exemplo, ele não vai fazer mais nada. Logo, o d dele é 0. Porque quando ele chega na parte recursiva, ele apenas para e não faz mais nada. Não retorna, nem nada. O f de n seria representado por quem? Por essa função. Porque em cada espaço de problema, ele vai fazer uma função de n. E está sempre de 0 até n-1. Em notação O, isso seria O de n. Ah, mas e se fosse n mais 1, n mais 2, n mais 3? Bom, não interessa. Como a gente está olhando apenas por exemplo, n mais 1, você concorda comigo que n é bem mais dominante que 1? Então bastaria colocar n para responder ao seu tempo de execução, certo? E se fosse um para dentro de um para? Que aí você teria n e n ao quadrado. Aí eu teria que colocar n ao quadrado mais n? Não. Por quê? É como visto notação O. Se você não viu, recomendo que veja o vídeo. Mas, basicamente, tendendo ao infinito, n ao quadrado é muito mais relevante que apenas n. Logo, bastaria colocar n ao quadrado. Dito isto, é, é, tentando lembrar se eu esqueci algum detalhe. Não, eu já defini as três formas. Veja que eu fiz uma questão, eu fiz um vídeo só para essa e um vídeo só para essa. Então, eu vou fazer um vídeo para essa daqui, ok? Questão 2. Então, veja, o A é igual a 2, porque tem duas chamadas recursivas. Após cada chamada recursiva, os espaços de problema ficam de n-1. Então, vai ser até com a primeira forma. A base recursiva e o f de n seria o quê? Bom, seria algo constante, logo vou chamar de 1. E a base recursiva é quando o n chega em quem? Em 1. Então, é t de 1. E, por fim, como ele retorna algo, então, ele tem o d sendo igual a 1. Vamos montar a nossa fórmula. Ficaria, então, t de n, onde a quantidade de chamadas recursivas é 2. A cada chamada recursiva, o problema diminui em 1. Para cada subproblema gerado, você vai ter que diminuir 1. Mais a função de O de 1. Como é O de 1, que é uma coisa constante, logo, bastaria substituir por a constante, por qualquer constante menos 0, né? Substituir por 1 só para garantir. E, por fim, a gente colocaria que a base da recursão é 1 e o custo nela é 1. Porque existe uma condição quando chega na base da recursão e esse custo justamente é de 1, porque retorna só uma coisa. Ou faz só uma coisa. Né? Expandindo a fórmula mestre,
Por que expandir? Veja, vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu ainda tenho. Bom, vamos lá. Eu vou dizer em etapas o que exatamente ocorre na expansão, usando, por exemplo, o Megisort. Veja, o custo para determinar esse problema é a soma igual a esses dois problemas aqui, o custo desses dois problemas, mais o custo para cada função de n que ocorreu aqui e aqui. Então, qual é a motivação de fazer a fórmula, de expandir a fórmula mestre? É a gente expandir ela até chegar na base de recursão. Então, por exemplo, a gente teria, expandindo essa fórmula, a gente ia descobrir qual custo? A gente descobriria o custo agora. Isso aqui representa o quê? O custo para cada um desses. O custo desses dois seria o custo de quem? O custo de aplicar as duas chamadas recursivas para cada um deles. Por isso que, por exemplo, seria 2 elevado ao quadrado, t de n menos 2, porque veja, se aqui tem um tamanho de problema n, aqui, por exemplo, neste exemplo, ele está falando o quê? Que aqui ficaria com n menos 1. E aqui ficaria com n menos 2. Mais o custo da constante para cada um deles. Veja, aqui ocorre um O de 1. Aqui também ocorre O de 1. Aqui também ocorre O de 1. Aqui também ocorre O de 1. Aqui também. Logo, eu preciso multiplicar também. Ah, mas é uma constante. Sim. Por mais que seja apenas uma constante, toda a forma está baseada em quê? Na fórmula de recursão. Por isso que eu multiplico por 2. Expandindo um pouco mais, para calcular agora o custo de cada um desse, eu teria que pegar os custos dos de baixo, que também sofreram recursão. Então é por isso que ficaria, por exemplo, n menos 2 é igual a 2 elevado ao cubo. Afinal, ele sofreu uma recursão a mais, de n menos 3 mais 1 vezes 2 elevado ao quadrado. Dito isto, para chegar na recursão, teria que fazer o quê? Olharia para o penúltimo. Então, eu vou chamar de k a quantidade de vezes que isso aqui aconteceu. Então, para eu chegar na base da recursão, ou seja, para eu chegar no 2 elevado a k, de um problema diminuir em t menos k consequentemente, eu preciso chegar no penúltimo. Então, ficaria 2 elevado a k menos 1 de justamente qual tempo? De n menos k menos 1. Ou seja, até o penúltimo. E aqui eu somaria com o custo constante que teve em cada um deles. Fazendo isso, eu chegaria aqui no t de n menos k, é a base da recursão. E a gente viu previamente que a base da recursão é quanto? É 1. Ah, você está se referindo ao quê? Que t de n menos k é igual a esse daqui? Não. Porque mesmo que esse valor fosse infinito, ainda assim só compararia o que está dentro dos parênteses. Fazendo isto, se ele retornasse infinitas coisas, não importa, eu estou olhando para a base da recursão. Logo, eu teria o quê? Que n menos k é igual a 1. Logo, n é igual a k mais 1. E, por sua vez, k seria igual a quanto? A n menos 1. Não entendi. Veja,
Se eu disser que n é igual a 8 e k é igual a 7, 8 é igual a 7 mais 1. E 7 é igual a 8 menos 1. Foi isso que eu quis dizer. Ok? Após fazer tudo isso, vamos aplicar novamente a fórmula. A fórmula não é T de n é igual a quantidade de chamadas recursivas vezes o tamanho do problema, né? Vezes T de n, menos b, por exemplo, mais a função de n. Só que no nosso caso, a gente descobriu que ocorreu quantas chamadas recursivas? 2 elevado a k chamadas recursivas. E na base da recursão, houve um custo de quanto? De 1. Então multiplica por 1. Ah, você está me dizendo que se na base da recursão não tivesse um custo, fosse zero, então ficaria dessa forma? E por sua vez esse valor iria se anular? Exatamente. E agora eu vou somar com função de n. Ah, eu vou somar só com qual então? Só com essa daqui? Não, você vai somar com todas essas daqui, ó. Todas elas. No que é que isso implica? Você teria o primeiro custo no T de n. Cadê ele aqui? No T de n você teria que é 1. No 2t de n você teria que é 1 vezes 2. No 2 ao quadrado você veria que é 1 vezes 2 ao quadrado. Então você ia somar todos eles, ou seja, 1, depois 2 elevado a 1, depois 2 elevado ao quadrado, depois 2 elevado ao cubo, e isso até chegar aonde? Em 2 elevado a k menos 1 e acabaria. Como eu faço a soma de tudo isso? Bom, e aí que entra os conceitos de se é progressão aritmétrica ou geométrica. Vamos lá. Como você pode ver, eu começo com 1, depois eu vou para 2, depois iria para 4, para 8, para 16, ou seja, são suscetíveis multiplicações por 2. Então isso é uma progressão geométrica. E para a fórmula de progressão geométrica, que é o quê? Primeiro termo vezes a razão elevada à quantidade de termos, menos 1, tudo isso sobre a razão, menos 1. Qual é o elemento de cada fórmula? Ah, o A1 é igual a 1, né? Beleza. E a razão é igual a 2. Afinal, vai multiplicando por 2. Ok. E a quantidade de termos é quanto? É k termos? É k menos 1 termos? É quanto? Se você reparar, você tem aqui que o 2 elevado a 1 representa o segundo termo. Para deixar de uma forma um pouco mais abstrata e mais fácil de entender, 1 representa 1 vezes 2 elevado a 0. Porque todo número elevado a 0 dá 1. Logo, o que é que você teria aqui? Você teria o seguinte, que vai do termo 0 até o termo k menos 1. Por exemplo, de 0 até o 1, você tem quais termos? O 0 e o 1. Logo, você tem dois termos. E do 0 até o 2, você vai ter o 0, o 1 e o 2. Logo, você tem o quê? Três termos. Então, se for de 0 até k menos 1, você vai ter k menos 1 termos mais 1. Logo, você tem k termos na sua progressão geométrica. Então, aplicando a fórmula, você chegaria nisto. O primeiro termo é 1 vezes a razão elevada à quantidade de termos, menos 1. Tudo isso dividido por 2 menos 1. Então, respondendo isso, você se encontraria com isso aqui, ó. 2 elevado a k menos 1. Ok. E também somado com 2 elevado a k, né? Que é o que a gente tinha antes. Após fazer isso, veja que a fórmula é em função de n. Então você precisa trocar o k por quem? Por n. Nós não descobrimos previamente que n é igual a k menos 1? É igual a k mais 1. Afinal, você teria que
n menos k é igual a 1. Então, o n é igual a quanto? A k mais 1. E k é quanto? É n menos 1. Então, se é 2 elevado a k, é o mesmo que dizer o quê? D de n é igual a 2 elevado a n menos 1, menos 1 mais 2 elevado a n menos 1. Certo? Ok. Beleza. Tranquilo. Show. Agora vamos rezar para que meu peito não dê problema, né? Mas, enfim. Você teria 2 vezes 2 elevado a n menos 1. Mais, menos 1. Como assim? Não entendi. Veja. Tá vendo que esse é somar com esse? Logo eu tenho o quê? 2 desse. Por isso que eu fiz isso. Se você fizer isso, você iria perceber que ficaria como? 2 elevado a n. Mas aí eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Você teria isso aqui no final. Seria a sua resposta. Se eu lhe perguntasse em termos de notação O, isso aqui seria notação O de quê? Bom, seria notação O de 2 elevado a n. Beleza, ok. Mas e se fosse isso daqui, ó? Em notação O, isso aqui. Pronto, em notação O, 2 elevado a n menos 1 é menor que 2 elevado a n? Você pode ficar pensando, ah, está afetando o expoente, né? Então, eu acho que sim. Mas qual é o outro jeito de transcrever esse 2 elevado a n menos 1? Basta dizer que é 1 sobre 2 que está multiplicando por 2 elevado a n, comparado com 2 elevado a n. No final, continua 2 elevado a n. Veja, tem uma diferença sutil entre, por exemplo, 2 elevado a n e, por exemplo, isso aqui você viu que vai ser a mesma coisa. Ah, e se fosse 2 elevado a n menos 1 milhão? Seria da mesma notação ao de 2 elevado a n? Sim, seria. Ok, entendi. Certo. Então você está me dizendo que é de 2 elevado a n. Exatamente. Agora, e se fosse, por exemplo, deixa eu ver aqui algum termo que eu possa utilizar para tornar um pouco mais pronto. N ao quadrado e n ao cubo, cada um tem uma própria ordem. Por exemplo, troque isso por infinito. Você teria que infinito ao quadrado e infinito ao cubo. Infinito ao cubo é muito mais relevante que infinito ao quadrado. Então não confunda com isto, certo? De 2 elevado a n menos 1. É por isso que a resposta é esta. Espero ter ajudado. E para completar a explicação, veja, eu falei desse cenário. Mas e se fosse o seguinte cenário? 2 elevado a 2n versus apenas 2 elevado a n. Em notação O teria diferença? Sim. Por quê? Porque 2 elevado a 2n é o mesmo que eu falar 4 elevado a n. E aí tem muita diferença. Ah, você pode me comprovar que 2 elevado a 2n seria, na verdade, 4 elevado a n? Sim, posso. Por exemplo, 2 elevado a 2 elevado a n. 2 elevado a 2, a gente sabe que é 4. Mas a gente sabe que dessa forma é o mesmo que isso? Vamos comprovar? Vamos dizer que n seja... vamos dizer que n seja 3. 4 elevado ao cubo é o mesmo que 64. 2 elevado a 2 vezes 3 seria 2 elevado a sexta. E 2 elevado a sexta é justamente quem?
Portanto, você vê aqui que é a mesma coisa. Isso é o mesmo que isso. E 4 elevado a n é uma própria notação O. 2 elevado a n é outra. Quem é maior? 4 elevado a n. Tem essa diferença sutil. Se o expoente está apenas somando ou subtraindo, aí não ia mudar. Continuaria sendo a notação O de 2 elevado a n. Agora, se tivesse algo multiplicando n aqui em cima, mesmo que fosse uma constante, como o n está sendo expoente, aí teria sua própria notação O. Por exemplo, se fosse 2 elevado a 3n, é o mesmo que eu falar o quê? 8 elevado a n. Espero que tenha ficado claro essa explicação.